Lucas 22, versículos 36 e 37. Diz assim: disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda sua veste e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Verso 38. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Amém? Pode se sentar, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero que você preste bastante a sua atenção. Eu vou pregar subordinado a um tema, e este tema é recebendo as ferramentas espirituais certas. Tendo em vista que na Bíblia existem 332 profecias que falam sobre o Messias, que falam do seu nascimento, que falam do seu crescimento, que falam do seu desenvolvimento como Cristo, sabendo que Jesus é a parte humana de Cristo e Cristo é a parte espiritual de Jesus. Sabendo também que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Sabendo também que, como Jesus, ele tinha fome, como Jesus tinha sede, como Jesus tinha sono, como Jesus tinha medo, como Jesus passava por momentos de dificuldade, mas como Deus curava, como Deus libertava, como Deus salvava, como Deus andava por cima das águas, como Deus dava ordem para que a rede fosse lançada do lado direito e, obedecida a ordem, conseguiam grandes quantidades de peixes. Recebendo sobre a sua vida as promessas de muitos profetas que passaram antes dele, sendo o último conhecido como João Batista, considerado pelo próprio Cristo o maior dos profetas, apesar de não ter feito cair fogo do céu, apesar de não ter ressuscitado ninguém, apesar de não ter realizado grandes prodígios, mas pelo simples fato de ter aparecido num deserto, aonde depois de um período de 400 anos, conhecido como período interbíblico ou período intertestamentário, aonde houve um grande silêncio sobre a face da terra, não tinha palavra de Deus sendo pregada nas sinagogas, não tinha profecia da boca de profeta, não se ouvia mais assim diz o Senhor, não se ouvia mais segundo a minha palavra, não se ouvia a voz profética dentro das igrejas. O silêncio estava sobre a nação profética, o silêncio estava sobre a nação sacerdotal, mas a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 11, versículos de número 12 e 13, que o reino dos céus é dado por esforço e todos os que se esforçam se apoderam dele. E verso 13 diz que a lei e os profetas profetizaram até João Batista, o mesmo que agora aparece num deserto, e por mais que não tenha feito grandes prodígios, ele começa a pregar uma pregação única, uma pregação simples, e esta pregação dizia da seguinte forma: arrependei-vos. Arrependei-vos, arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir do castigo que está por vir? E eles lhe faziam perguntas como estas: quem és tu? Tu és um dos profetas? Tu és Elias? E ele disse: eu não sou nada disso.
do que vocês estão dizendo. Eu sou uma voz que clama no deserto. Eu não fiz fogo descer do céu. Eu não ressuscitei. Eu não curei. Eu não libertei. Mas eu estou aqui com um único papel que está sendo considerado pelo um dos grandes e maiores papéis que qualquer profeta poderia carregar, que é preparar o caminho do Senhor. E o que é que tu está fazendo mais, João Batista? Tu és grande por causa disso? Eu sou mais ou menos, mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno nem de desatar. Eu vos batizo com água, por isso sou grande. Mas aquele que vem após mim, ele é maior do que eu, porque ele vos batizará, além de Espírito, vos batizará com o Espírito Santo e vos batizará com fogo. Nesta noite eu quero vos pregar não sobre os heróis da fé. Eu não estou aqui para falar de Elias, eu não estou aqui para falar de Eliseu, eu não estou aqui para falar de Isaías, eu não estou aqui para falar de Ezequiel, eu não estou aqui para falar dos profetas maiores, eu não estou aqui para falar dos livros proféticos, eu não estou aqui para pregar sobre os livros poéticos, eu não estou aqui dizendo que Deus vai salvar, que eu não estou dizendo aqui que Deus vai descer à sepultura de alguém, eu não estou dizendo que Deus vai matar teu marido, eu não estou dizendo que Deus vai matar teu filho, eu não estou dizendo que Deus vai destruir a vida de alguém para você se sentir melhor, para o teu ego ficar lá em cima. Eu estou aqui pregando sobre um Jesus prometido, aquele que está escrito em Isaías 7,14: e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Eu não estou aqui dizendo que Deus ele vai destruir o arraial de alguém para que o teu arraial ele fique mais florido e mais bonito, porque o evangelho não está pautado na destruição de outrem, para que você possa estar superior, para que você possa estar maior, porque no reino não existe isso de eu querer abater alguém, de eu querer destruir alguém para querer ser maior no reino. No reino é maior aquele que é menor, no reino é grande aquele que é pequeno. Deixa eu abrir um parênteses. Existia um homem cujo nome era Saulo, e Saulo em grego significa grande. Aí quando Saulo se encontra comprometido no caminho de Damasco, quando Saulo se encontra com a graça no caminho de Damasco, quando Saulo se encontra não com Jesus, mas se encontra com Cristo no caminho de Damasco, a Bíblia diz que depois, no seu chamamento, na rua chamada direita, quando estava vulnerável, quando estava cego, o profeta bota o dedo na cara dele e diz assim: eu só estou aqui porque um homem desceu dentro da minha casa, o mesmo que se encontrou contigo no caminho de Damasco, e ele me disse: vai até a rua chamada direita, porque por mais que aquele homem que está lá seja perigoso, ele é para mim um vaso escolhido. Deus está dizendo: hoje teu marido é perigoso, hoje teu filho é perigoso, hoje teu marido só quer beber, hoje teu filho só quer se drogar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: por mais que para a sociedade, por mais que até você tenha perdido a fé nele, Deus está dizendo: ele é para mim um vaso escolhido, porque Deus é especialista em reciclar aquilo que o homem não quer. Quando está à beira do caminho, mas começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, ele para e diz assim: sai da beira, tira a cegueira, entra na festa, vamos entrar em Jerusalém. Deus vai mudar a história de alguém por tua causa. Não perca a fé, não perca a esperança. Agora passa-se o tempo, Jesus aparece depois de 30 anos escondido, porque para estar em evidência tem que passar pelo tempo do esconderijo. Vou repetir: para estar em evidência tem que passar no tempo do esconderijo. Jesus nasce, Jesus cresce,
Jesus começa a exercer seu ministério. E a Bíblia diz em Lucas que de dia ele ensinava no templo e à noite ele subia ao monte conhecido como Monte das Oliveiras. Estava próximo à festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, tendo em vista que existiam 7 festas solenes, segundo o que está escrito em Números capítulo 23, mas apenas 3 eram consideradas as primordiais, sendo elas o Pentecostes, a Páscoa e a festa dos tabernáculos ou das cabanas. E sendo já próximo da Páscoa, a Bíblia diz no capítulo 22, versículo 2, que os principais sacerdotes e os principais escribas, eles estavam procurando como matariam Jesus, porque eles temiam o povo. Jesus sempre estava cercado de muita gente. Se estava no templo, cercado de muita gente. Se estava na margem, cercado de muita gente. Se estava no monte, pregando o sermão da montanha, cercado de muita gente. Se estava no vale do Getsemane, cercado de muita gente. Se estava dentro do barco, cercado de muita gente. E agora no Monte das Oliveiras, acompanhado pelos seus 12 apóstolos. Só que a Bíblia diz no verso de número 3, que entrou Satanás dentro do coração de Judas. E a Bíblia diz que Judas, versículo 3 diz assim: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Veja, a Bíblia não esconde que o diabo entrou nele, mas a Bíblia também não esconde que ele era um dos 12. Ele era um dos 12, mas o diabo entrou nele. Ele era um dos 12, mas estava sendo usado pelo diabo. Ele era um dos 12, mas estava traindo Jesus. Ele era um dos 12, mas estava montando reunião em salas secretas para destruir o ministério de Jesus. Ele era um dos 12, comia na mesa, bebia na mesa, dormia com Jesus, viajava com Jesus, estava do lado de Jesus. Aparentemente era o tesoureiro de Jesus, mas estava traindo Jesus. Mas a Bíblia faz questão de dizer que ele era um dos 12. Não é porque alguém anda com você que está com você, porque uma coisa é estar do seu lado e outra coisa é estar ao seu lado. Nem todo mundo que está do seu lado está ao seu lado. Eu vou repetir: nem todo mundo que está do seu lado está ao seu lado. Tem muita gente que anda com você, mas quer ver teu ministério lá embaixo. Tem muita gente que come com você, mas quer ver tua vida lá embaixo. Tem muita gente que viaja com você, que trabalha com você, que faz a obra com você, que vive com você, mas só quer ver tua derrota. É um dos 12, mas só quer ver a tua derrota. Se aconteceu com Jesus, ele vai privar você de que não aconteça com você? Vai acontecer com você porque aconteceu com Jesus. Jesus é o exemplo do que vai acontecer com a gente. Não é à toa que a gente diz: se nem Jesus, que era perfeito, não prestou para todo mundo, quem dirá eu e você, que é cheio de falhas e defeitos? Vai ter dedo para tudo. Dedo para apontar que você é bom, mas também vai ter dedo para apontar dizendo que você não presta. Se acostume com isso, porque se você vier para a igreja, vão falar. Mas se você não vier, também vão falar. Se você pregar bem, vão falar. Mas se você não pregar bem, também vão falar. Se você quiser cantar, vão falar. Mas também se não quiser, vão falar do mesmo jeito. Se acostume. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha ânimo. Eu venci e estou dando certeza. Se eu venci, vós também vencereis. Você vai vencer. Você vai chegar. Você vai conseguir. Você que está em casa,
Coloque assim nos comentários: eu vou vencer. Coloque assim nos comentários: eu vou chegar. Coloque assim nos comentários: eu vou conseguir. Mas tem gente melhor do que eu, prega melhor do que eu, canta melhor do que eu, faz a obra melhor do que eu. É 1001 utilidade, mas Jesus está dizendo: eu quero você. O meu dedo apontou para você. Foi você que eu selecionei, porque se dependesse de homem, você nem tinha salvação, nem tinha Espírito Santo, nem tinha dom espiritual. Mas a graça não é de homem, a fé não é de homem, a salvação não é de homem, é meu. E eu dou a quem eu quero. A Bíblia diz que Judas Iscariotes falou com os principais. Porque da mesma forma que Jesus não escolhe todo mundo, o diabo também não escolhe todo mundo. O diabo escolhe os principais. O diabo vai começar atingindo os principais. E a Bíblia diz que Judas Iscariotes falou com os principais sacerdotes. Veja, sacerdote. Às vezes a gente procura fora o que está dentro. A gente procura o inimigo lá fora, mas às vezes o inimigo está dentro. E quando eu falo de inimigo, eu não estou falando do seu irmão que está do seu lado, não. Estou falando do diabo. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o nosso irmão de banco. Acabe com isso de dizer que o seu irmão que está do seu lado é seu inimigo. Não é não, seu inimigo não. Seu inimigo é o diabo. Até o momento em que Judas não tinha sido possuído pelo diabo, ele era um dos 12. Cheio do Espírito Santo. Cheio de Deus. Andava com Jesus. Mas ele só passou a ser inimigo declarado de Jesus quando o diabo entrou nele. Mas mesmo assim ainda não era ele era o canal. Mas o instrumento principal era o diabo. Você tem que entender que às vezes quando você é afrontado por alguém, não é ele, é quem a ele está dando lugar. Por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. E a Bíblia diz que eles se alegraram e eles deram dinheiro para Judas, 30 moedas de prata. E a Bíblia diz que a partir daquele momento Judas procurava ocasião, oportunidade para entregar Jesus sem que ninguém percebesse. Capítulo 22, versículo 6. A Páscoa chega, versículo 14. E a Bíblia diz que os 12 estavam na mesa. E quem estava na mesa? Judas. Porque a Bíblia diz no versículo 3 que ele era contado com os 12. E se os 12 estavam na mesa, Judas também estava lá. Versículo 21, o próprio Jesus disse: mas eis que a mão do que me trai está comigo na mesa. E eles começaram uma conversação entre si: quem será o que há de me trair? E além disso, eles discutiam entre si: qual de nós é o maior quando ele for? Quem de nós será o cabeça? Quem de nós será contado como maior? E Jesus, entendendo a conversação dos discípulos, disse que no reino, maior não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Se você acha que é grande porque recebe um copo de água no altar, se você acha que é grande porque tem uma autoridade eclesiástica maior do que a do seu irmão, se você acha que é grande porque é pastor, evangelista, presbítero, diácono, seja lá o que você acha que é, se você acha que é grande porque tem condições financeiras, se você acha que é grande porque tem um bom trabalho, se você acha que é grande porque tem uma boa faculdade, se você acha que é grande porque tem status, se você acha que é grande porque é conhecido, você está enganado. Porque no reino os valores se invertem. Quem acha que é grande é pequeno, e quem acha que é pequeno ele coloca como grande. Porque no reino maior não é quem é servido, mas quem serve. Então comece a servir, comece a trabalhar, porque enquanto você estiver com braço cruzado, língua cruzada, perna cruzada, parecendo uma encruzilhada, Deus está dizendo: você é pequeno. Mas quando você arregaçar as mangas,
e disse: eu vou trabalhar, vou ajudar meu pastor, vou ajudar minha pastora, vou ajudar meu evangelista. Tem o que para fazer? Se é para pregar, pregue. Se é para cantar, cante. Se é para evangelizar, evangelize. Pare de reclamar e sirva. A mesa é grande para você servir, mas tem comida para você comer. Porque quando você não estiver servindo, alguém vai servir você. E todo mundo vai ser grande no reino quando servir. A Bíblia diz que agora Jesus vai dar as últimas instruções aos discípulos. E ele diz assim, versículo 35: quando vos mandei sem bolsa, acompanha comigo. Quando vos mandei sem alforje. Lucas capítulo 22, versículo 35. Leia comigo para você entender. Quando vos mandei sem bolsa, quando vos mandei sem alforje, quando vos mandei sem sandália. Ele faz uma pergunta: faltou porventura alguma coisa? Perceba, Jesus faz uma pergunta: quando eu vos mandei sem bolsa, quando eu vos mandei sem alforje, quando eu vos mandei sem sandália, faltou alguma coisa? E eles responderam, nada. Não faltou nada. Eles tinham levado alguma coisa? Eles tinham levado quando Jesus mandou da primeira vez? Não. Nem tinha bolsa, nem tinha alforje, nem tinha sandália. Mas faltou alguma coisa? Deus está dizendo: trabalhe com o que você tem. Se você não tem nada, trabalhe com nada, porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Deus está dizendo: apenas faça. Porque mesmo sem ter bolsa, mesmo sem ter alforje, mesmo sem sandália, faltou alguma coisa até hoje. Deixa eu abrir um parêntese: o povo estava no deserto. As crianças estavam no deserto. A Bíblia diz que à medida em que eles cresciam, roupa crescia. Não tinha lojas americanas para visitar, não tinha C&A para ir, não tinha lugar para comprar roupa, não tinha realce, não tinha essas lojas de carpina, não tinha Écones, não tinha loja de roupa, não tinha loja de sapato, não tinha supermercado, não tinha padaria. Mas a Bíblia diz que à medida em que eles cresciam, a roupa crescia. Não tinha guarda-roupa para guardar roupa. Não tinha lugar para guardar sapato, não tinha muito sapato, não tinha muita roupa, mas à medida em que crescia, a roupa crescia. À medida em que as crianças e os adolescentes cresciam, o sapato e a sandália crescia. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: Deus cuida. Está no deserto, mas Deus cuida. No deserto, Deus está dizendo: você pode até não ter roupa no deserto, você pode até não ter sapato no deserto, pode até não ter bolsa no deserto, pode até não ter alforje no deserto, mas até que você venha para a igreja com a mesma roupa, todos os cultos, vai ter sempre alguém que vai olhar para você e vai dizer: fulano, tu tá tão bonito, tu tá tão bonita, tu tá tão cheirosa. Aí tu vai olhar para si mesmo, porque você não vai mentir, mas você vai omitir, você vai ficar calado. Ninguém precisa saber que você está vindo com a mesma roupa, por mais que saibam que você está vindo, e você vai olhar para você mesmo e vai dizer: mas como assim? Eu estou indo com a mesma roupa, com o mesmo sapato, com a mesma sandália, com o mesmo perfume, mas sempre tem alguém que chega para dizer que eu estou bonito, sempre tem alguém que chega para dizer que a minha roupa está bonita, que eu estou cheirosa, que eu estou cheiroso. Sabe o que é isso? Deus cuida de quem é dele no deserto. Olhar para o teu irmão e dizer assim para ele: Deus cuida de você no deserto. Olhar para o teu irmão e dizer assim para ele: Deus cuida de quem serve. Olha para o teu irmão e diz assim: ele se preocupa em servir, que ele se preocupa em prover. Não, você não está pegando. Ele está dizendo: se preocupe em servir, que eu me elebe, calamandará, saio da rebinácia. Deixa eu profetizar para você que está em casa: se preocupe em servir, que ele se preocupa em prover. O homem trabalha com previsão, Deus trabalha com provisão. O homem trabalha com previsão, Deus trabalha com providência. O homem trabalha com previsão e Deus trabalha com promessa e com cumprimento de promessa. Então recebe a provisão, recebe a providência e recebe o cumprimento da promessa. Mandei 100, mas faltou alguma coisa? Não, não faltou nada. Só que agora o cenário é diferente. Versículo 36. Disse-lhes, pois, acompanha comigo. Disse-lhes, pois,
Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a. Aquele que tiver alforje, tome-o. E quem não tem espada, venda a sua veste, ou se não, venda a sua capa e compre uma espada. Agora eu quero falar referente ao que eu tematizei, recebendo as experiências, as ferramentas espirituais certas. Primeiro, bolsa. Todo cristão tem que ter bolsa. Eu estou falando no sentido espiritual, não no material. Eu vou explicar o sentido espiritual. Todo cristão tem que ter bolsa. Só que bolsa aqui não é bolsa que se carrega nas costas. Não é bolsa de lado. Não. Aqui é bolsa de dinheiro. Como é, irmão? Se você estudar o texto, você vai entender o que eu estou dizendo. Eu não estou pregando teologia de prosperidade. Eu estou pregando Bíblia. Se está escrito na Bíblia, eu vou pregar o que está escrito na Bíblia. Se você gostar, amém. Porque tem gente que não gosta quando a gente fala de prosperidade, que fala de dinheiro. Mas na Bíblia está escrito: minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Se você não concorda, rasgue a página da Bíblia que está escrito. Bolsa de dinheiro. E quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de valor. Você que está em casa, todo cristão tem que ter uma bolsa de dinheiro espiritual. E o que é o dinheiro espiritual? Tudo aquilo que agrega valor. Tudo aquilo que tem valor. E o que é que a gente tem como cristão que deve carregar nessa bolsa de dinheiro? E o que é que tem dentro dessa bolsa de dinheiro? O que é que a gente carrega nessa bolsa de valores? A primeira coisa que a gente carrega na bolsa de valores, e é uma ferramenta do cristão, é a salvação. A salvação tem um valor inimaginável. Primeiro, porque não é dom de homem, é dom de Deus. Segundo, porque não é por obras, e sim pela fé. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A salvação é dada pela graça. O que a gente tem não merece. Mediante a fé. O que a gente não vê, mas espera. E isso não vem de homens, é dom de Deus. Versículo 9, ele diz: não por obras, para que o homem não se glorie. A salvação não vem pelas obras, porque se fosse por obras, você estaria fazendo boas ações todos os dias. Mas até o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. O mal que ele não queria fazer, fazia todos os dias. Então, se dependesse de obras, você nunca alcançaria a salvação. Mas é dom de Deus, então ele dá a quem quer. E ele dá a quem procura. E ele dá a quem crê. Então, sempre tenha na sua bolsa a salvação. Segunda coisa de valor que você carrega na bolsa de valores: espiritual. Você carrega o Espírito Santo, que é a segunda coisa que a gente recebe quando crê com o coração e confessa com a boca. O Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Tendo nele também crido, fostes selado. Tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Ele disse: eu vou subir para rogar por vocês, porque se eu não subir, ele também não desce. Agora, se eu subir e rogar por vocês, é eu subindo e ele descendo. Tendo nele também crido, Jesus sobe no primeiro dia, no 10º dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo Santo da promessa, vai dizer que quando se cumpriu ele disse: Pentecostes, todo mundo reunido no mesmo lugar, veio sobre eles o Espírito Santo. É a segunda coisa de valor que o crente ele tem que carregar na sua bolsa de dinheiro: o Espírito Santo, o Consolador, que o mundo não consegue ver, que o mundo não conhece porque não consegue vê-lo, mas nós vemos e o conhecemos porque ele está conosco e habitará conosco até o final dos tempos. E a Bíblia diz que ele é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
A terceira coisa que o cristão carrega na sua bolsa de valores espiritual é os dons espirituais. Isso está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Paulo vai citar alguns dons. Ele vai citar 9 que o cristão carrega na sua bolsa de valores que você conhece, espiritual. Palavra do conhecimento, palavra os dons, da sabedoria espiritual, fé, os dons profecia, operações de milagres. Está escrito variedade de línguas, 1 Coríntios, capacidade para interpretá-las. Paulo vai citar alguns dons espíritos. Ele vai citar são uns dos dons que o cristão carrega na sua bolsa de valores. Outras coisas de valores que a gente carrega dentro da bolsa, que são os frutos do Espírito, sabedoria, espírito, fé, os dons espirituais. A alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a temperança, a mansidão, o domínio próprio. São coisas que agregam valor na nossa bolsa de dinheiro, na nossa bolsa de valores. Carrega na sua bolsa de valores. Outras coisas de valores que a gente carrega dentro da bolsa que ter. Nós temos que buscar as ferramentas espirituais certas. Concluo agora. No primeiro envio, versículo 35, eles tinham ido sem bolsa, mas agora Jesus manda tomar a bolsa. E agora, no versículo 35, eles tinham ido sem alforje. E Deus está mandando eles tomarem, Jesus está mandando, melhor dizendo, eles tomarem o alforje. E o que é alforje? Alforje é uma sacola que é dividida em dois lados e tem um espaço, tem um espaçamento no meio, que é para ser carregado na cintura, é para ser carregado no bagageiro da moto, é para ser carregado dentro da própria bolsa. Tem dois compartimentos. É uma pochete que tem duas bolsas de dois lados, em vez de ser um lado só, é dos dois lados. Para quê? Para sustentar, para dar estabilidade. Porque é amarrada aonde? No lombo, na cintura. Então quando você coloca o alforje, você está assim, cingido. Quando você coloca o cinto, você está cingido. E você está cingido por um alforje. E o alforje tem duas bolsas, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Significa que você está cingido com uma ferramenta específica, que espiritualmente falando, se tem dois lados, é para dar sustentação, estabilidade e equilíbrio. Deus está dizendo que quando você for enviado, além de você ter a bolsa de valores com os valores dentro dela, você tem que ter alforje. E a alforje é uma bolsa diferenciada, que ela tem dois lados, e isso significa que dá equilíbrio, da estabilidade. A segunda ferramenta que o cristão tem que ter é equilíbrio e estabilidade. Porque não adianta você ter a salvação, não adianta você ter o Espírito Santo, não adianta você ter os dons espirituais, não adianta você ter os frutos do Espírito e você não tem equilíbrio. Contudo você se estressa, contudo você explode. Você quer resolver com a força do seu braço, você quer resolver com o seu conhecimento. E a Bíblia diz que a sabedoria, ela não é justificada pelo que você conhece. Mateus capítulo 11, versículo 19 fala que a sabedoria é justificada pelas obras e não pelo que a gente conhece. Não é o que você fala, o que você sabe que justifica o que você sabe, mas o que você faz que justifica o conhecimento que você tem. Porque não adianta saber e não entender. Você só demonstra que sabe quando você pratica. Tem que ter equilíbrio. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: tem que ter equilíbrio, tem que ter estabilidade. E sim, tudo na sua vida, no trabalho, na faculdade, na escola, dentro da igreja, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, tudo tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio no relacionamento
equilíbrio no relacionamento com Deus, equilíbrio no relacionamento com seu cônjuge, equilíbrio no relacionamento com a sociedade, equilíbrio no relacionamento com as pessoas do seu trabalho. Tem que ter equilíbrio. Não era a palavra que você queria, mas leve para casa o que você precisa. Quando você vai no hospital, se você está com dor de cabeça, o médico não vai te dar remédio de dor de barriga. Se você precisa de um analgésico, ele não vai te passar uma medicação antiemética ou antiepática. Ele vai te dar o que você precisa. Então, se está com dor de cabeça, tome remédio para dor de cabeça. Se está com dor de barriga, tome remédio para dor de barriga. Se precisa de dipirona, tome dipirona. Se precisa de Buscopan, tome Buscopan. Deus está dizendo, tome a medicação do céu. Equilíbrio, estabilidade. Quem recebe, levanta a mão para dar glória a Jesus. Já concluo, só falta 2. E ele diz assim: e o que não tem espada, essa é a parte mais difícil do que eu vou pregar. E quem não tem espada, tome a sua capa ou a sua veste e compre uma, ou compre-a. Como assim? Tem 2 coisas que a gente precisa entender, porque eu estou falando de 2 ferramentas ao mesmo tempo. A primeira, a capa. A segunda, a espada. O que é isso espiritualmente falando? Primeiro eu vou falar da capa, que tem muita gente que fala mal dela, né? Da capa. Tem muita gente que fala mal da capa do cego de Jericó. Às vezes a gente só fala de um texto só. Tem muita gente que fala da capa por causa da capa babilônica que veio da terra de Ai. Aí às vezes a gente mete o pau na capa, mas você não sabe o que significa capa. Capa, naquela época, era um documento. Não tem o seu CPF, sua identidade? Era capa. Na capa estava escrito a genealogia de quem a carregava. Fulano gerou Cicrano, que gerou Beltrano, que gerou Fulano, que gerou Beltrano, avô de Fulano, bisavô, tataravô, tataravô. Estava escrito isso. Porque o cego andava com a capa? Porque ele carregava seu passado nas costas todo dia. Porque ele tinha pai que tinha dinheiro, que era general do exército de Israel, mas quando se aposentou, perdeu tudo. Perdeu seus irmãos foram mortos na sua frente. Todas as terras de seu pai foram tiradas dele, porque o Império Romano tirou tudo, todas as propriedades, todos os bens. Ele perdeu tudo que tinha. Ele tinha os olhos, ele enxergava, mas o Império Romano furou os 2 olhos dele e ele ficou cego. Então a única coisa que ele tinha da família de lembrança era a sua capa, que indicava que ele não tinha nada, mas era para ele ter, que indicava que ele não tinha nome naquele momento, mas ele deveria ter, porque a sua família era de condição e tinha nome. E quando ele lança de si a sua capa, sabe o que ele está fazendo? A capa não representa algo ruim. Ele está jogando o passado para viver o novo de Deus. Ele está dizendo, eu sei que eu perdi minha família, eu sei que eu perdi meus bens, mas eu estou abrindo mão, eu estou renunciando ao meu passado, eu estou renunciando à minha genealogia, eu estou renunciando à minha capa para viver o novo de Deus. O fato de eles terem vendido, era Jesus dizendo, às vezes para você comprar uma coisa no meu reino, você vai ter que vender outras. Às vezes para você conquistar uma coisa no meu reino, você vai ter que renunciar a outras. Me prove na Bíblia. Mateus capítulo de número 4, versículo 20. Quando Jesus começa seu ministério, diácono Igor, a Bíblia diz que ele viu barcos que estavam na beira da praia. E quem estava lavando as redes era André e Pedro. A Bíblia diz que automaticamente eles deixaram as redes. Eles renunciaram à profissão, o trabalho. Versículo 22. Os filhos de Zebedeu estavam próximos a eles, dentro do barco. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 22, que eles renunciaram o barco. Mateus capítulo 16, meu irmão Davidson.
Versículo 24, a Bíblia diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando você compra alguma coisa no reino, quando você recebe alguma coisa do reino, você tem que renunciar a alguma coisa do seu passado. Porque dá para você andar com bolsa, dá para você andar com alforje, dá para você comprar espada, mas Deus não quer você andando com capa. Não que ela seja algo ruim, mas Ele não quer que você ande, Ele está mandando renunciar. Porque capa significa proteção, capa significa sombra, capa significa zona de conforto. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Eu mandei vocês 100, mas agora eu estou mandando vocês vender para comprar uma coisa melhor do que a capa. O que é para eu vender? Venda a sua zona de conforto. Como é para vender o que? Tá debaixo da sombra demais. Crente debaixo de sombra não dá certo. Quando Jonas estava debaixo da sombra, quando Deus pela misericórdia fez nascer uma boboreira que serviu de sombra para ele dormir, depois de um determinado tempo veio o sol, secou a boboreira e a sombra acabou. Deus disse: tu não vai ficar debaixo da boboreira por muito tempo não. Quando Elias estava por alguns minutos debaixo do pé de zimbro, o anjo chegou, colocou a espada no focinho dele e disse assim: levanta-te e come, porque ainda tem muito caminho para tu andar. Tu está pedindo a morte porque sai debaixo da sombra. Olha, você não está entendendo esse negócio. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: crente debaixo de sombra não dá certo. Saia da sua zona de conforto, saia da sombra. Venda a sua sombra, venda a sua zona de conforto. Pegue a espada, compre a espada. E o que é que significa a espada? A espada significa coragem. Jesus mandou eles comprarem espadas, mas não foi no sentido literal. Não foi no sentido literal. Jesus não estava dizendo, porque tem muita gente que se apropria desse texto aqui, principalmente quando é crente, para dizer que até Jesus defendeu o porte de arma. Aí pega e isola esse texto da Bíblia. Só que perceba que se fosse no sentido literal, todos eles teriam comprado uma espada. Então não seria duas espadas, porque o texto fala que eles compraram duas. Seriam 12, mas só foi duas. Porque como eles não entenderam, meu diácono Elias, o sentido da espada, eles foram lá comprar duas espadas. E quando eles chegaram para Jesus e disseram assim: tá aqui, já tem duas, tá bom. Jesus disse: basta. Perceba que tem uma exclamação no final: basta. O que Jesus estava querendo dizer não era disso que eu estava falando. Vocês não entenderam a minha colocação. Eu não mandei comprar espada no sentido literal. Espada na Bíblia significa coragem. Jesus estava dizendo assim para eles: olha, vocês têm que tomar a coragem de uma pessoa que se sente valente quando está sobre a posse de uma arma. Porque quando a gente está com uma arma, quando uma pessoa tem uma arma, quando uma pessoa tem uma pistola, um revólver, ela se sente mais corajosa, né? Ela se sente com menos medo. O que Jesus estava dizendo tenha a coragem de uma pessoa como se tivesse uma arma, como se tivesse uma espada. Tenha a mesma coragem de uma pessoa que tem uma pistola. Tenha a mesma coragem de uma pessoa que tem um revólver. Tenha a mesma coragem de uma pessoa que tem alguma arma sem ter. Porque no reino é assim. No reino você trabalha com ferramentas espirituais, não é com ferramentas materiais. Então nessa noite, carregue sempre na sua bolsa salvação, Espírito Santo, dons espirituais, frutos do Espírito. Carregue equilíbrio. Venda a sua zona de conforto. Compre coragem. Compre ânimo, porque é disso que você vai precisar para chegar no destino, na carreira que Deus tem preparada para você. E no final, recebendo as ferramentas certas espirituais, você vai poder dizer o que Paulo disse em 2 Timóteo 4:8: eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Amém? Que Deus abençoe você grandemente. Se coloque de pé em nome de Jesus.